Nós vamos falar hoje sobre o veneno da murmuração. Isso, é venenoso isso aí, tá? Então nós vamos estar passeando nesse assunto aí, tema, juntamente com a nossa amada pastora Silvana, mais uma vez conosco aqui. Bom dia, pastora. Bom dia a todos, que Deus abençoe ricamente todo o decorrer da sua semana. Amém. E com o assunto que nós vamos estar falando hoje, você possa aprender, crescer, tirar um bom proveito e para a sua semana ser uma nova semana totalmente diferente dos dias, anos passados, onde provavelmente você murmurou e não percebeu que estava murmurando. É onde que nós vamos entrar hoje, é um assunto que ele está referente a tudo na nossa vida. A murmuração pode entrar na história de um casamento, de um trabalho, até mesmo das bênçãos recebidas, quando a pessoa não está em espírito percebendo as bênçãos que Deus está entregando em suas mãos. Nesta manhã, você receba, retenha tudo que é bom, veja as mãos do Senhor na sua vida, seja grato àqueles que estão à sua volta, as bênçãos que chegam até você. A própria palavra diz que as bênçãos do Senhor nos alcançarão. E você vai ver que bênçãos e bênçãos têm te alcançado e muitas vezes você não percebeu. E aí você deu crédito a vozes estranhas e murmurou. E a murmuração traz uma condenação muito triste nas nossas vidas. Então, sejamos gratos. Ok, pastor? Amém, é verdade. E eu quero então te convidar aí a abrir a sua Bíblia comigo lá em Números, no capítulo 14. Nós vamos ler 2 versículos. Primeiro eu quero ler o 27. Números 14, 27. Diz assim: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Toda murmuração é contra Deus. Então a Bíblia já começa a nos deixar bem claro. E Ele está atento, porque Ele se faz presente em todos os lugares que se faz necessário a sua presença. E o versículo 11 que eu quero aproveitar aqui, que diz também assim: disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Aqui nós sabemos que é exatamente aquela passagem em que Moisés, um homem muito manso, conduzindo o povo de Israel, havia retirado então como instrumento nas mãos de Deus, tira o povo do Egito e Israel então começa a caminhada no deserto e certamente a gente viu ali como tem uma grande diferença. O povo sair do Egito é uma coisa, tirar o Egito do povo é outra história. E a gente vê que ao longo ali da caminhada, aquele povo então começa a murmurar, a reclamar, ou seja, a queixar, né? A caluniar. Não deixa de ser uma fala, né? Maldita, com relação a alguém ou a alguma coisa. Ele está sempre reclamando, ele está sempre queixando, ele está difamando, ele na verdade então, ele não está acreditando, falta de fé. E certamente esse é um dos motivos pelo qual Deus não aprova. Porque certamente o murmurador, ele está se levantando contra a pessoa de Deus, porque Deus reprova. E o que Deus reprova certamente gera morte em nós. E a gente sabe que claramente ao longo do texto a gente viu aí que foi exatamente o que aconteceu, principalmente naquela passagem, né, em que fala para nós ali de Corá, Datã e Abirão, que a gente viu claramente que se levantam contra a autoridade, contra a liderança de Moisés, e aí certamente o Senhor vem e abre a terra e desce todo mundo, sai engolindo todo mundo, né? Com todos aqueles que estavam coniventes com os 3. E certamente a morte veio ali de imediato. E nós sabemos que a Bíblia também nos fala claramente que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E os murmuradores não herdarão o reino. Então, quem está reclamando, quem está sempre achando ruim, está fazendo algo que não é de Deus. Deus reprova. E o que Deus reprova
está gerando morte. Então, fica aí a primeira dica para nós. A gente sabe que... Então, quando eu começo a murmurar, quando eu passo a ver que tudo à minha volta está contra mim, me entristece, eu estou murmurando e isso me leva à morte? Sim, porque não deixa de ser um descontentamento daquilo que Deus já proporcionou, não é verdade? Muitas vezes os nossos olhos e a nossa ideia, a nossa mente nos levam a viver esse tipo de comportamento, né? Exatamente. E o primeiro desgosto, o primeiro descontentamento é com a pessoa de Deus, porque tudo vem de Deus. Nós sabemos que Deus está nos concedendo todas as coisas. E quando eu começo a murmurar, eu não estou aceitando o que eu estou recebendo. Então, a minha ingratidão, a minha insatisfação vai me levar a me rebelar contra o que Deus está confiando nas minhas mãos. E certamente é o que acontece, não só na vida, né, nossa, os relacionamentos interpessoais, mas como também no relacionamento com o nosso Deus. Então, a murmuração automaticamente leva no dia a dia mais sofrimento, né? Porque se eu tivesse a gratidão mediante ao que eu tenho, eu não estaria mais sofrendo tanto, porque o Senhor estaria aumentando as bênçãos, né? Alargando as fronteiras, né? Exatamente. E aí, assim que eu começo a murmurar, eu começo a ver as coisas com os maus olhos, né? Ao invés de ver com os bons olhos, então eu começo a sofrer. Até mesmo num casamento, né? O alimento está posto à mesa, as contas estão pagas e a pessoa às vezes não consegue falar graças a Deus porque eu alcancei essa vitória, mas ela começa a falar, mas eu não consegui viajar por tantos meses, eu não consegui ficar no hotel de 5 estrelas, e aí ela começa a murmurar, mas não agradece as bênçãos que já tem. E aí ela começa a sofrer por algo que ela está sendo ingrata de outras coisas. Que não é verdade? Recebeu. Já recebeu, né, o teto para morar, mas aí eu pago aluguel, mas você está conseguindo pagar e não consegue ver isso. E aí começa a trazer um desprazer dentro da história de um casal, né, num casamento, por exemplo. E gera discussão, a discussão vem por causa desse descontentamento ou não observar as boas coisas, as grandes coisas que já estão acontecendo. Porque a aprovação existe na nossa vida, não é isso, pastor? No dia a dia, somos provados, né? E o Senhor não nos mentiu, né? Ele disse, no mundo tereis aflição. Mas tende bom ânimo. Isso. E quando a gente não tem o ânimo por não ver as bênçãos, sofre. E, na verdade, poucas coisas roubam mais a alegria e a comunhão, a harmonia de um casamento, ou seja, de um relacionamento, que não seja as reclamações, as murmurações, né? São portas abertas para o diabo entrar e fazer, né, cirandar. Na verdade, é uma das estratégias satânicas para quebrar os relacionamentos. A murmuração, ela vem exatamente para isso, impedir o relacionamento. E o primeiro relacionamento nosso é com o Senhor. E certamente o nosso Senhor, que rejeita, reprova a murmuração, se eu entro nessa, eu estou na de Satanás. E aí certamente eu estou gerando morte para a minha vida. Por quê? Porque a murmuração, ela é autodestrutiva. Ela só nos leva para a morte. E certamente quem está nessa murmuração perde o brilho, não entende realmente o que está acontecendo, é retirado dele a alegria do Senhor. Por quê? Porque ele começa a se rebelar, ele se levanta contra. E certamente não é esse o propósito de Deus, o nosso Pai. Então eu queria que você começasse entendendo aí, esse primeiro ponto que está dando ênfase para nós. É o perigo, a responsabilidade que tem, né? Quando nós reclamamos, isso é perigoso demais. Está gerando morte, o nosso Senhor não aceita e isso não vai ajudar em nada. Por quê? Murmuração não resolve problema nenhum, muito pelo contrário, só traz complicações e mais ainda, além de trazer complicações não resolvendo os problemas, nós estamos julgando o outro. A murmuração nos leva a fazer isso. E a Bíblia nos ensina, se a gente tem que julgar alguém, esse alguém que seja nós mesmos, né? Então, a gratidão, ela nos traz grandes bênçãos, grandes vitórias. Sim. A murmuração, a gente pode ter ali como exemplo,
o pessoal no deserto, né? Moisés tirando aquele pessoal, aquele povo do cativeiro, para levar para uma terra que mana leite e mel, uma terra prometida pelo Senhor. No caminho, essas pessoas experimentam vários milagres, elas experimentam a provisão de Deus no seu dia a dia. E a não gratidão estende um período que seria de semanas para um período de 40 anos. Então, talvez, pela sua murmuração, pela minha murmuração, nós passamos mais tempo esperando que a bênção chegue até nós. Nós estendemos esse tempo de vitória, esse tempo que já teria vitória, para um tempo de mais provações, até aprendermos a ver as mãos do Senhor estão sobre nós, nos abençoando, né? E aquele pessoal viu ali o mar se abrir diante deles, passarem a pés secos, o mar engoliu seus inimigos. Quantas vezes você tem passado com os pés a seco em lugares que você teria sido tragado, teria morrido, mas o Senhor te deu o livramento e abateu os seus inimigos, né? E você não consegue ver. O pessoal não conseguia ver uma vitória tamanha, e o Deus que abriu esse mar é o Deus que vai me levar até o fim e com grandes vitórias. Mas lá na frente o Senhor enviou uma nuvem, pastor, enviou uma nuvem para naquele deserto, né, escaldante, aquele calor, eles terem sombra, terem sinal do momento de sair, né? E começaram a reclamar. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.